Olá, boa noite, galera do YouTube, Facebook e demais redes sociais. Como eu havia falado, a gente volta para gravar a quinta parte agora da história dos Hebreus. Como vocês viram, lá desde a primeira parte, a gente inicia aí a gravação da quinta parte. Mas antes, minha gente, eu gostaria de dizer para vocês, estou um pouco rouco, uma rouquidão aí de final de ano, né? Não estou conseguindo falar muito bem, não estou com uma voz muito boa, mas mesmo assim não vou deixar de fazer a gravação conforme havia prometido, porque os meus assistentes, pessoal, a galera do YouTube, todos aqueles que me seguem nas redes sociais, sempre esperam que eu esteja com um novo vídeo conversando até fechar essa história dos hebreus. Hoje nós vamos começar lá no século XIX e vamos ir até o final da Segunda Guerra Mundial, aí, quando a criação do Estado de Israel. Para fazer um vídeo mais curto, mais pequeno, vou pedir que vocês já vão se inscrevendo no canal, já vão dando o like, compartilhando e fazendo seus comentários, porque isso ajuda muito. Não deixe de se inscrever no canal e ativar o sininho de notificação para quando eu gravar um vídeo você já está com o vídeo. Minha gente, eu vou ter que tomar hoje um gole de vinho aqui. Estou com um vinho muito bom aqui, ó. Um vinho tinto suave, Bordeaux. O Colonial 21 é um vinho artesanal que você encontra ali no Mercado Martins Passo. Eu estou fazendo propaganda desse vinho porque esse vinho limpa a garganta. Então você toma uma dose dele, não pode aproveitar, não pode abusar, né? É bebida alcoólica, então não é nada para encher o pote, como diz na gíria, é para remédio. Você deve tomar um gole para limpar a garganta. Toda bebida alcoólica, se for tomado um golezinho pequeno, ela é benéfica. Mas se você não souber fazer uso dela, então você acaba causando grande problema para si e para os outros. Então, uma pequena dose, eu costumo fazer a benção do vinho, quando eu tomo vinho, porque como toda bebida, a gente deve fazer a benção da bebida. Então vamos lá, minha gente, eu faço em hebraico a benção aqui, ó. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, boré peri hagafim. Seja bendito seja o eterno nosso Deus, Rei do universo, Criador do fruto da vinha. Vedes que são gole pequeno para remédio. Bom, vamos lá, gente. Tinha parado no pai do sionismo moderno, Theodor Herzl. Theodor Herzl foi um homem que na sua juventude chegou a escrever até uma carta para o Papa, pedindo que o Papa auxiliasse os judeus e os padres católicos no sentido de fazer uma conversão em massa dos judeus. Theodor Herzl desejava que todo judeu viesse para o cristianismo a fim de que acabassem as perseguições na Europa, como era muito grande. Então, a fim de evitar essas perseguições, o Theodor Herzl tinha pedido ao Papa que... vou tomar mais um gole. Aí. Para que fizesse uma conversão em massa. Isso quando ele era rapaz novo e estava estudando ainda para advogado. Só que lá na frente, quando ele ganha consciência, ele vê que ele não pode renunciar às suas origens e nem pedir que seu povo renuncie às suas origens. Aí ele começa a trabalhar para a fundação, então, de um Estado judeu, porque diz ele, os religiosos eram contra a criação do Estado judeu. Combatiam, não, o Estado é espiritual. Mas o sionista, ele não era religioso. O Theodor Herzl não era uma pessoa religiosa. Ele era judeu de pai e mãe, de descendência, mas não era religioso. Só que lá na frente ele reconhece que deveria existir um Estado judeu. Porque fundamentou aquilo que eu disse lá no final, no início do século XIV, século XV, quando os judeus foram expulsos de Portugal e Espanha,
e que o rei segurou as crianças e mandou só os adultos, e com os muçulmanos deixaram sair todo mundo. Quer dizer, não faria uma humilhação tão grande para os muçulmanos, para os mouros, porque os mouros tinham um estado que o representava, que era o Império Turco-Otomano. Então, eles tinham medo, por exemplo, do poder que os árabes tinham. Então, para evitar isso aí, mais um golinho. Para evitar isso aí, o próprio Theodor Herzl coloca isso como fundamento no seu livro. Ele cria o Congresso Sionista e ele faz um livro chamado O Estado Judeu. Antes do livro, ele tinha publicado em todos os jornais da Europa, o Estado Judeu, e dava as qualificativas da construção de um Estado. Porque para você formar um Estado, você precisa ter território, povo e governo soberano. Então, o povo tinha, o território tinha, era a antiga Palestina, é só buscar. Apesar de que, com essa ideia da criação do Estado Judeu, surgiu N pensamentos. Surgia na época, daí foi preciso criar um congresso sionista, para que esse congresso sionista decidisse em votação onde, como, quando e onde seria esse Estado judeu. Então o congresso sionista determinava que deveria ser proclamado um Estado judeu assim que alcançasse uma população superior a 1 milhão de habitantes, de 700 mil a 1 milhão de habitantes num determinado território. Havia os territorialistas que pregavam que deveria ser na Europa. Muitos levantaram que deveria ser entre a Polônia e na antiga Prússia, ali naquela região da Ucrânia, por ali, por exemplo, levantar o Estado judeu. Então surgiu a ideia, a Rússia também surgiu a ideia de sair na Rússia, mas a Rússia, por conta disso, começa um antissemitismo. E quando cria isso aí por a população judaica ser majoritariamente grande na região de Ashkenazi, entre a Alemanha, a Ucrânia, a antiga Prússia, Rússia, Bielorrússia e Ucrânia, então aquela região dos Khazar antigo, então o que acontecia? O povo que não era judeu, a maioria cristão, os arianos que por ali viviam, eles pediam, faziam cartazes na rua expulsando os judeus. Judeus vão para a Palestina. Bem assim, escrito nos muros, judeus vão para a Palestina. Tá? Isso aconteceu muito durante o século XIX, início do finalzinho do século XIX, início do século XX, acontecia muito. Quando depois aconteceu o contrário, judeu deixa a Palestina, parece até que não dá para entender as coisas, porque que de repente uma hora pedia para ir para a Palestina, porque não queriam que ver ali uma concentração judaica formando um Estado judeu naquela região. Aí de repente vai para a Palestina, cria um Estado lá na Palestina, e de repente eles dizem judeu deixe a Palestina. Então para onde vai o judeu? Então não dá para seguir as ideias dos outros. Graças a Deus, hoje que Israel existe com um poderio militar muito grande hoje, e cumpriu-se aquilo que o Theodor Herzl queria. Quando ele falava que se fortalecesse politicamente uma estrutura, um Estado forte e muito bem armado, só assim o judeu seria respeitado. Está cumprindo a profecia dele. 70 anos depois, o judeu é muito respeitado no mundo inteiro. Não há nenhuma perseguição em local nenhum, não existe perseguição nem nos países árabes, não tem perseguição a judeu. Os judeus gozam da mais perfeita confiança e habilidade no mundo todo, com respeito total, porque tem o Estado de Israel, uma poderosa potência que os apoia. Então, minha gente, começa então o Congresso Sionista e decide, por exemplo, chegar até cogitar na América do Sul, um estado na América do Norte, alguma região vazia da América do Norte ou da América do Sul, onde chegaram a cogitar até criar um Estado judeu no Mato Grosso do Sul. Essa aí estava aí dentro dos planos sionistas. Mas como os territorialistas, que eram aqueles que não importavam se a Palestina, não importava se a Terra Santa, era o território que importava, para eles era ter um território soberano e independente, então, e para esse povo, por exemplo, qualquer lugar servia. Mas os sionistas, a maioria, quer dizer, os sionistas eram divididos entre territorialistas e aqueles que defendiam a Palestina. Os que defendiam a Palestina venceram no Congresso,
desde os primeiros, segundo e terceiro congressos, venceram e não se discutiu mais um Estado judaico fora da Palestina. Deveria ser a antiga terra de Canaã, a terra de Abraão. E aí eles começam a trabalhar para levar o pessoal. Já antes, a Aliança Israelita Universal já levava um judeu para lá, porque na verdade poucos sabem que a Palestina, sempre 7 ou 8% de judeus nunca saíram da Palestina. Algo próximo de 10% nunca saíram de lá. Todas as expulsões que houve, 90% do povo foram expulsos, mas 10% ficou. E muita gente ao longo da Idade Média morriam e ia ser sepultado em Israel, porque ainda considerava a terra dos patriarcas e tinha aquele vínculo. Quando estava próximo a adoecer, sabia que ia adoecer, ia para lá, embora para lá, morriam lá e lá eram sepultados. Assim, inúmeros rabinos, aconteceu com inúmeros rabinos que viviam para o mundo todo e na maioria foi sepultado lá, quase os gaon, os gaonins, os mais famosos, quase estão sepultados lá. Então, minha gente, gostaria de dizer o seguinte, aí começa a organização sionista mundial, ela se amplia e começa a comprar fazenda, como eu falei, compra fazenda dos árabes, grandes latifúndios dos árabes, inclusive a doação do Barão Edmond dá também uma área de terra muito grande lá, só com generosa doação da parte dele, só com os recursos dele, deu mais de 22 quilômetros quadrados de fazenda, de área improdutiva que ele comprou dos árabes e entregou para a mão do Fundo Nacional de Israel. E aí, minha gente, essas associações vão criando e elas não dividem a terra, eles não vendem a propriedade da terra. Até porque queriam deixar a terra comum a todo o povo de Israel. Então foram fazendo, de modo que Israel virou uma grande fazenda socialista, claro, porque a maioria dos judeus que foram para lá eram judeus, por exemplo, do leste europeu. A maioria, depois, quando se criou o socialismo na União Soviética, grande parte desse judeu era de esquerda, e eles vão lá e criam o Estado de Israel nessa região. Mas antes disso, eles fundam Tel Aviv em 1909, e aí em 1917 já existia perto de 400 a 500 mil judeus já na Palestina, já havia uma grande concentração. Quando houve a Declaração Balfour, né, a Declaração Balfour, que o primeiro-ministro da Inglaterra reconhecia que o judeu tinha que ter um Estado, reconhecia essa legitimidade da autodeterminação judaica, com a Declaração Balfour e com o fim da Primeira Guerra Mundial, que a Inglaterra ocupa a Palestina e transforma num protetorado inglês, aí então imensas levas de migração descem para a Palestina. Aí a migração foi crescendo muito, cresceu muito nos últimos anos. Quando chegou em 1930 já estava bem crescidinha. 33 sobe uma figura muito conhecida de vocês, que é o Adolf Hitler na Alemanha. E como a Alemanha tinha bastante judeu, região da Áustria, Holanda, região austro-húngaro, Romênia, Polônia era a maior concentração judaica, Ucrânia. E aí o Hitler se volta para essa região e se volta com o antissemitismo, a expulsão, dando cabo à questão judaica. Porque o Hitler temia que o judeu criasse um território fora da Palestina, ali para a região europeia, e viesse se tornar uma grande potência. Por isso ele cria o nazismo em oposição ao judaísmo. Ele tenta criar uma ideologia que, segundo ele, era para durar 1000 anos, essa ideia, e era para se transformar numa religião, seria a futura religião de Estado da Alemanha, o nazismo. Mas isso não deu certo. Ele acaba matando 6 milhões de judeus, mas ele acaba, com tudo essa política, acaba fortalecendo, empurrando cada vez mais aquela leva de judeu europeu, que não encontraram respaldo na Europa, perseguido na Europa, começa então a ir para a Palestina. E isso sem falar nos refugiados de guerra, que eram inúmeros refugiados dos campos de concentração, que tudo foi mandado pela ONU para lá. Então o que acontece? Quando chega ali por volta de 1938, 1940, tinha engrossado muito a população da Palestina. Quando terminou a Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial,
apesar de toda aquela matança de mais de 6 milhões de judeus no mundo, e muitos judeus que deixavam a Europa vinham em direção à América também, porque a América passou a ser um refúgio, a América do Norte passa a ser um refúgio e uma grande comunidade se forma ali na América do Norte, mas Israel recebe a maior, a região de Canaã, na Palestina, começa a receber o maior fluxo de judeus que vão para lá. Nesse sentido, quando terminou a guerra, havia 700 mil judeus ali. Então Israel se concentra ali com esses 700 mil judeus, ou já era pregado pelo Theodor Herzl, que depois estou enlouquecendo, gente. Desculpe, eu vou ter que parar de tomar mais um vinho para limpar a garganta. Aí, conforme toma, ele limpa e impede a rouquidão da gente. Então, minha gente, aí ele segue nessa política. Mas a ideia do sionismo seria, então, criar o Estado judeu quando tivesse cerca de 700 mil a 1 milhão. Pronto, o Estado estava pronto. Era só fazer um trabalho na ONU, Estados Unidos, o governo americano, o governo soviético, na época detinha o poder do mundo e os países da ONU, a fim de que recebesse apoio. Inclusive o Brasil, com Oswaldo Aranha, na época, deu um apoio significativo à criação do Estado de Israel. Votou pela criação do Estado de Israel e ajudou. No tempo de Getúlio Vargas, Oswaldo Aranha foi uma das pessoas que, apesar de ter sido depois descoberto que ele era antissemita também, e que também se opôs a muita imigração judaica para o Brasil, mas não se sabe por que, se foi com o intuito de salvar o Brasil dos judeus, ou porque o Brasil não tinha como salvar os judeus fundaram o Brasil. Então, o Brasil praticamente já é comprometido com o sangue, com o legado da cultura e do sangue judaico. Então, não há como mudar essa história. Mas ele, por certo, desejava que, criando o Estado de Israel, que o judeu do Brasil fosse para lá. O que não se sabe dizer qual era a ideia de Oswaldo Aranha, qual era o pensamento que pairava no seu íntimo. Mas sabe-se que, na época, foi um grande apoiador do Estado judeu e da criação do Estado de Israel. Então, minha gente, aí se formou uma aglomeração grande e a ONU se volta para o estudo daquelas aquelas pessoas, por exemplo, que são refugiados de campo de concentração, que precisavam de um Estado. E aqueles outros que viram. Ali, então, eles verem na Palestina, por exemplo, um novo lar judaico ali, por exemplo, sendo reconstruído. Não que o judeu estivesse tomando terra do árabe, porque isso não é verdade. Quando fala, o judeu foi tomar terra do árabe. Não, isso é muito engano. As terras sempre foram do judeu. Bem pelo contrário, em 638 da Era Comum, os árabes tomaram terra do judeu. Eles chegam, acham a terra do judeu vazia, é como se fosse embora da sua casa, um país estrangeiro, e deixasse a tua casa fechada por muitos anos, e um dia, quando você chegasse, uma pessoa estava ocupando a casa. Quando você fosse tentar botar ele para fora, ele ia ter chamado, dizer que você estava expulsando ele da casa dele, que ele vivia ali há tanto tempo. É mais ou menos essa situação. O judeu larga a Palestina, a partir do século I, depois da Era Comum, né, desse século I da Era Comum, ele deixa a Palestina e começa a sair, então fica muito pouquinho judeu. As terras ficam vagas, e aí os árabes encontram em 638 e estabelecem ali um domínio de 1.300 anos também, estabelecido em terras judaicas. E esses 1.300 anos de vivência na terra judaica, parece que lhe dá, por exemplo, o direito de dizer que a terra é deles. Aí o judeu chega depois para ocupar, está ocupado. Mas não estava tão ocupado assim, sabe? O judeu entrou em terra praticamente que não havia gente para ocupar, terra vazias. Só que aconteceu o seguinte, os árabes da Palestina, eu com todo o respeito que eu tenho à comunidade árabe, porque eu tenho um respeito muito grande pela comunidade árabe, mas eu acho assim, por exemplo, o árabe da Palestina, na verdade, não existe, não há essa identidade do árabe da Palestina. Porque o árabe da Palestina, ora são egípcios, ora são sírios, são libaneses, são jordanianos.
E já não existe uma definição, um Estado palestino, uma etnia palestina definida. Todos são árabes, falam a mesma língua, têm a mesma religião, têm a mesma cultura. Quer dizer, nada muda, a mesma língua, falam e comungam da mesma língua com os outros. Não há diferença entre jordaniano e palestino, não há diferença entre egípcio e palestino, nem libanês, nem sírio. Quer dizer, existem as diferenças que existem das etnias lá dentro deles mesmo. Mas todos são parte de um povo que vive por ali. O único diferente na região, o único alienígena na região, posso dizer, é o judeu. Né? Porque foram dali, saíram dali, mas ganharam outras, ao longo das anos, ganharam mistura de sangue e vieram ali com uma nova fisionomia. Então, minha gente, Israel, mais do que legítimo, teve sua casa e eu vou, no outro vídeo, que essa é a parte 5 que eu estou fazendo, eu vou fazer, continuar a história, por exemplo, depois da fundação do Estado de Israel. Mas, minha gente, vamos limpar a garganta, porque, olha, vou dizer uma coisa, está difícil, eu estou muito rouco aí. Ó. A benção eu já dei no início, não há necessidade de fazer mais bênção. Então, minha gente, eu vou encerrar esse vídeo para não ficar muito comprido e desejo a todos vocês, a galera do YouTube, um cordial boa noite. Se inscrevam, não deixe de se inscrever no canal, dê o like, gostei, faça o seu comentário, compartilhe com seus amigos e divulgue. Mostre essa história, porque essa história serve. Elas são 5 vídeos já com esse de hoje. E nós vamos chegar vamos começar a contar a história agora do Estado de Israel, já fundado na Palestina, no próximo vídeo. Mas isso aí, minha gente. Cordial boa noite para todos vocês.